A névoa densa envolvia as torres do castelo de Ebon Ridge, erguendo-se como sentinelas sombrias contra o céu noturno cravejado de estrelas. O reino de Lupória, lar das matilhas ancestrais e dos lobos-reis, pulsava com a energia selvagem da lua cheia que banhava as muralhas de pedra negra em um brilho prateado e traiçoeiro. Aqui, nas terras onde o sangue das antigas linhagens corria como rios subterrâneos, as leis da matilha ditavam tudo: lealdade absoluta ao Alfa, o vínculo inquebrável da alma gêmea e a fúria impiedosa contra traidores. Mas naquela noite, sussurros ecoavam pelos corredores labirínticos, carregando o nome de uma mulher que desafiava todas as regras. Elara Thorne, a esposa do Alfa-Rei, não era como as outras. Casada por aliança política com o temido Rei Thorne, ela carregava uma maldição que a consumia por dentro, uma fome insaciável, um desejo que a transformava em uma ninfomaníaca aos olhos da corte. Seus cabelos negros caíam em cascata selvagem sobre ombros pálidos, e seus olhos verdes, como esmeraldas sob a lua, ardiam com um fogo que nem mesmo as correntes do casamento podiam conter. Desde a noite de sua união forçada, Elara lutava contra o vazio que a corroía, um vazio que a levava a buscar prazer em sombras proibidas, longe dos olhos vigilantes do marido. Naquela noite, o castelo fervilhava com a chegada de emissários das matilhas do norte, trazendo promessas de aliança e perigos ocultos. O salão principal, iluminado por tochas que dançavam como espíritos inquietos, ecoava com risadas forçadas e o tilintar de taças de vinho tinto, escuro como sangue de lobo. Elara, vestida em um gown de veludo negro que se moldava ao seu corpo como uma segunda pele, circulava entre os nobres com um sorriso enigmático nos lábios. Seu coração batia acelerado, não pelo medo da corte, mas pela urgência que crescia em seu ventre, uma onda de calor que a fazia tremer. Ela se afastou do salão, os pés silenciosos sobre o piso de mármore frio, atraída por um corredor escuro que levava aos jardins internos. O ar ali era mais puro, carregado do perfume das rosas noturnas e do musgo úmido das sombras. Elara encostou-se a uma coluna de pedra, fechando os olhos enquanto sua respiração se tornava ofegante. Suas mãos deslizaram pelo corpete, buscando alívio para o tormento que a consumia. "Por que eu?" murmurou para si mesma, a voz rouca de desejo reprimido. O casamento com o Alfa-Rei fora selado para unir clãs rivais. Mas Thorne, com sua frieza de ferro e olhos cinzentos como tempestades, nunca a tocara de verdade. Ele via nela uma fraqueza, uma mancha em sua linhagem perfeita. De repente, um vulto surgiu das trevas. Um guarda da matilha, jovem e forte, com um cheiro de terra e suor que a enlouquecia. Seus olhos se encontraram, e Elara sentiu o puxão irresistível. "Vossa Majestade", ele sussurrou hesitante, mas ela o puxou para mais perto, os lábios roçando sua orelha. "Silêncio", ordenou ela, a voz um ronronar sedutor. Suas mãos exploraram o peito dele, sentindo os músculos tensos sob a túnica. O beijo veio como uma faísca, urgente e faminto, e por um momento o mundo se dissolveu no calor de seus corpos colididos contra a parede fria. Mas o destino de Lupória era cruel. Um grito abafado ecoou do salão e passos pesados se aproximaram. O guarda se afastou, o rosto pálido de terror, enquanto Elara se recompunha, o coração martelando. A porta dos jardins se abriu com um rangido, e ali estava ele, o Alfa-Rei Thorne, imponente em sua armadura de couro negro, cravejada de runas lupinas, o manto real caindo como asas de corvo. Seus olhos, frios e penetrantes, fixaram-se nela, depois no guarda que se encolhia. "O que é isso?" trovejou Thorne, sua voz um rosnado que fez o ar vibrar. A matilha ao seu redor, betas leais com presas à mostra, formou um semicírculo ameaçador. Elara ergueu o queixo, o desejo ainda pulsando em suas veias, mas agora misturado ao medo. "Nada que te interesse, meu rei", rebateu ela, a voz desafiadora, embora suas mãos tremessem. Thorne avançou, ignorando o guarda que foi arrastado para longe por seus homens. Ele a agarrou pelo braço, os dedos como garras de ferro,
puxando-a para si com uma força que a fez ofegar. Seu cheiro, madeira queimada, terra molhada e algo primal, selvagem, invadiu seus sentidos, despertando um novo tipo de fome. Você é minha esposa, sibilou ele, o rosto a centímetros do dela, os lábios curvados em um esgar de fúria e algo mais profundo, algo que ele negava há anos. E se é prazer que busca, por que não vem até mim? Ou prefere sujar meu nome com esses vermes? Elara o encarou, os seios arfando contra o peito dele, o corpo traindo-a com um calor traidor. Seu nome. Você mal o pronuncia para mim. Eu sou uma prisioneira aqui, Thorn, não uma rainha. As palavras saíram afiadas, carregadas de anos de solidão e rejeição. Ele era o Alfa, o rei que unificara as matilhas com punho de ferro, mas com ela era um muro de gelo temendo o laço da alma gêmea que o destino teimava em negar. Thorn a soltou abruptamente, mas seus olhos ardiam com uma possessividade feroz. Se é meu nome que quer gritar, então tome, murmurou ele, a voz baixa e perigosa, ecoando como um juramento ancestral. Ele a empurrou de volta contra a coluna, o corpo pressionando-o dela, e pela primeira vez Elara sentiu o tremor em sua respiração. O beijo que veio foi brutal, uma reivindicação selvagem que misturava raiva e desejo, as presas dele roçando sua pele enquanto a lua testemunhava de cima. Os jardins pareciam girar ao redor deles, o vento uivando como lobos distantes. Mas no fundo de sua mente, Elara sabia que isso era só o começo. Traições tramavam nas sombras do castelo, e o laço que os unia, frágil, proibido, estava prestes a se romper ou se fortalecer em chamas. O Alfa-Rei a havia reivindicado, mas a que custo? E ela, com sua maldição devoradora, o destruiria ou o salvaria. O beijo de Thorn era uma tempestade, selvagem e impiedosa, como o uivo de uma matilha encaçada. Seus lábios devoravam os dela com uma fome que Elara nunca imaginara possível nele, o homem de ferro e gelo que a tratava como uma relíquia indesejada. As mãos dele, calejadas por anos de batalhas e rituais lupinos, cravaram-se em sua cintura, puxando-a contra o peito largo, onde o coração do Alfa batia como tambores de guerra. Ela sentiu o calor de sua pele através da armadura, o rosnado baixo vibrando em sua garganta, e por um instante, o mundo se resumiu àquele toque, proibido, elétrico, vivo, mas a realidade irrompeu como uma lâmina afiada. Os betas da guarda real, sombras silenciosas nos jardins, trocaram olhares carregados de julgamento. O guarda traidor já fora arrastado para as masmorras, seu destino selado por um capricho real, mas os sussurros se espalhariam como veneno pela corte. Elara se afastou primeiro, ofegante, os lábios inchados e o corpo ainda tremendo de desejo misturado à raiva. Isso não muda nada, sussurrou ela, os olhos verdes faiscando sob a luz prateada da lua. Você me reivindica agora como se eu fosse uma presa, depois de anos me ignorando como uma maldição ambulante? Thorn a encarou, os olhos cinzentos turvos, com uma emoção que ele raramente permitia escapar. Uma vulnerabilidade crua, enraizada nas feridas de sua própria linhagem. Filho de um Alfa traído por sua rainha, ele aprendera cedo a desconfiar do laço da alma gêmea, temendo que o destino o enfraquecesse como enfraquecera seu pai. Elara, com sua maldição devoradora, era o espelho perfeito de seus medos, uma mulher cuja fome poderia devorar reinos inteiros. Você é minha rainha, rosnou ele, a voz rouca, estendendo a mão para tocá-la novamente, mas recuando como se queimasse. E eu não vou permitir que manche nossa união com esses insetos. Volte ao salão, agora. Eles retornaram ao castelo lado a lado, mas a distância entre eles era um abismo de silêncios carregados. O salão principal ainda fervilhava com os emissários do norte, lobos de pelagens prateadas e olhares astutos, negociando alianças sob o pretexto de taças erguidas. O ar cheirava a vinho azedo e carne assada, mas agora havia uma tensão nova, como o ar antes de uma tempestade. Nobres da corte inclinavam cabeças em reverência ao Alfa-Rei, mas seus olhos desviavam para Elara, especulando, julgando.
Ela sentia o peso daqueles olhares como garras em sua pele. O gown de veludo agora amassado, traindo o que ocorrera nos jardins. Enquanto Thorne se sentava em seu trono de carvalho entalhado com presas de lobo ancestral, Elara se posicionou ao seu lado, o corpo rígido como uma estátua. Seus pensamentos giravam em um vórtice. A maldição que a consumia desde a infância. Um legado de uma bruxa das sombras que amaldiçoara sua linhagem por uma traição antiga, transformando o desejo em uma fera insaciável. No casamento político, Thorne a vira como uma peça em seu tabuleiro, não como uma companheira. Mas agora, o beijo dele acendera algo perigoso. Um vislumbre do laço que o destino teimava em impor, mesmo que nenhum deles o quisesse. Um emissário do norte, Lord Garrick, um beta alto com cicatrizes de batalhas passadas, aproximou-se com um sorriso falso nos lábios. Majestade, disse ele, inclinando-se ligeiramente, os olhos demorando-se em Elara 1 segundo a mais do que o devido. Ouvi rumores de inquietações nos jardins. Espero que nada perturbe as negociações. Sua voz era melíflua, mas carregada de insinuações. E Elara sentiu um arrepio, não de desejo, mas de alerta. Garrick era conhecido por suas ambições, sussurrando promessas de alianças que escondiam facas nas sombras. Thorne endireitou-se, o manto real caindo como uma cascata de escuridão. Rumores são como lobos famintos, Lord Garrick. Devoram a verdade antes que ela nasça. Sua mão sob a mesa roçou a de Elara por acidente. Ou não, um toque fugaz que enviou faíscas por sua espinha. Ela reprimiu um suspiro, o corpo ainda sensível ao cheiro dele, a proximidade que agora parecia uma tortura deliciosa. Minha rainha está a salvo sob minha proteção. E você? O que traz de concreto para Lupória? Garrick riu, um som gutural que ecoou pelo salão. Terras férteis no norte, majestade, e lealdade inabalável. Desde que as tradições sejam honradas. Seus olhos voltaram a Elara e ela soube. Ele via sua maldição como uma fraqueza, uma brecha para minar o trono. Naquele momento, um servo se aproximou, sussurrando algo no ouvido de Thorne. O rosto do alfa endureceu, as presas se alongando ligeiramente em um rosnado contido. Traidores, murmurou ele para si mesmo, dispensando o homem com um aceno. Elara inclinou-se para ele, a voz baixa e urgente. O que foi? Seus dedos se entrelaçaram aos dele sob o braço do trono, um gesto instintivo que os surpreendeu a ambos. O toque era elétrico, como se o laço da alma gêmea, negado por anos, começasse a se tecer apesar de tudo. Alguém vazou o incidente dos jardins para as matilhas rivais, respondeu Thorne, os olhos fixos em Garrick, que agora conversava animadamente com outros nobres. Eles usam isso para questionar minha autoridade. Sua. Fraqueza, Elara. A palavra doía como uma garra, mas ele a suavizou com um aperto em sua mão. Não como uma acusação, mas como uma arma. A raiva subiu em Elara como uma maré, misturada ao desejo que ainda latejava em seu ventre. Minha fraqueza. É a sua frieza que me empurra para as sombras, Thorne. Se você me tocasse como um verdadeiro companheiro, em vez de me trancar como uma relíquia... Suas palavras saíram sussurradas, sensuais e acusadoras, os lábios próximos o suficiente para que ele sentisse seu hálito quente. Ele virou o rosto para ela, o salão desaparecendo ao redor. E se eu o fizesse? E se eu te tomasse agora, aqui, para calar todos esses uivos? A ameaça era um convite, os olhos dele escurecendo com uma paixão reprimida. Elara sentiu o calor subir por seu corpo, as coxas se apertando involuntariamente sob o gown. O laço pulsava entre eles, invisível, mas inescapável, prometendo redenção ou ruína. Antes que pudesse responder, um mensageiro irrompeu no salão, o rosto pálido como a lua. Majestade, ataque nas fronteiras do norte. Lobos renegados, aliados a traidores internos. O caos irrompeu. Nobres se levantando em alarme, mas Thorne permaneceu imóvel, a mão ainda na de Elara. Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez ela viu não só fúria, mas medo, medo de perdê-la para as sombras que os cercavam.
Enquanto o castelo se preparava para a guerra iminente, Elara soube que o beijo nos jardins fora apenas o prelúdio. A maldição dela, o laço deles e as traições tecidas nas trevas de Lupória estavam prestes a colidir em uma dança de desejo e sangue. E no centro de tudo, o Alfa-Rei a olhava como se finalmente ela fosse sua salvação, ou sua danação. O salão principal do castelo de Ebonridge transformou-se em um vórtice de caos controlado, como uma matilha agitada antes da caçada. Nobres e betas da corte se erguiam em uníssono, vozes sobrepondo-se em um rugido de perguntas e ordens, enquanto o mensageiro, um lobo jovem com o pelo desgrenhado e olhos dilatados pelo terror, repetia as palavras fatídicas. Renegados do norte, majestade. Eles carregam estandartes falsos, mas o cheiro é de traição interna. Fronteiras violadas perto das colinas sombrias. Thorne se levantou do trono com a graça predatória de um alfa em fúria, sua silhueta imponente projetando sombras longas sobre o piso de mármore rachado pelo tempo. O manto real chicoteou o ar como uma cauda de lobo, e seus olhos cinzentos varreram o salão, silenciando o burburinho com um único rosnado gutural que ecoou pelas paredes antigas. Betas, reúnam as patrulhas. Lord Garrick, seus emissários responderão por isso. Se o norte trama contra Lupória, suas pelagens serão as primeiras a atingir o solo de vermelho. Elara permaneceu ao lado dele, o coração disparado não só pelo perigo iminente, mas pelo calor residual da mão de Thorne na sua. Um laço que pulsava como uma veia exposta, vivo e perigoso. Seu gown de veludo negro colava-se à pele úmida de suor, e a maldição em seu interior se agitava, faminta, transformando o medo em uma urgência ardente que subia por suas coxas. Ela apertou os punhos, forçando o corpo a obedecer, enquanto observava Garrick se erguer devagar, o rosto marcado por cicatrizes contorcendo-se em uma máscara de surpresa fingida. Eu juro por minha linhagem, majestade. Isso é uma calúnia. Meus lobos são leais. Mas Elara via além da fachada. O olhar de Garrick deslizava para ela como uma garra sutil, e ela sentiu o peso da insinuação. Ele usaria o incidente dos jardins como munição, pintando-a como a fraqueza que rachava o trono. Thorne notou o desvio, e sua mão encontrou a dela novamente, dessa vez intencional, os dedos entrelaçando-se com uma possessividade que a fez ofegar baixinho. Fique perto, murmurou ele para ela, a voz um sussurro rouco que só os dois podiam ouvir, carregado de uma intimidade nova, forjada no fogo do beijo anterior. Eles se retiraram para a câmara de guerra adjacente ao salão, um aposento circular com mapas ancestrais estendidos sobre uma mesa de carvalho escuro, iluminado por velas que tremulavam como almas inquietas. As paredes de pedra ecoavam os uivos distantes das patrulhas se mobilizando nos pátios abaixo, e o ar carregava o cheiro de pergaminhos velhos e ferro aquecido. Thorne soltou a mão de Elara apenas para gesticular sobre o mapa, traçando linhas com um dedo calejado que ainda parecia queimar contra a pele dela. Os renegados vêm das colinas sombrias, onde as matilhas exiladas se escondem. Alguém de dentro os guiou. O vazamento dos jardins foi o sinal. Elara se aproximou da mesa, o corpo roçando o dele involuntariamente, enviando um arrepio por sua espinha. A maldição latejava, tornando cada respiração uma batalha contra o desejo que a consumia, especialmente agora, com o cheiro primal de Thorne, terra úmida, fumaça e algo selvagem incontrolável, invadindo seus sentidos. E se for Garrick? Ele olhou para mim como se soubesse tudo. Usa minha condição para minar você. As palavras saíram afiadas, mas sua voz tremia, traída pelo calor que subia em seu peito, fazendo os seios arfarem contra o corpete apertado. Thorne virou-se para ela, os olhos escurecendo como nuvens de tempestade. Ele a encurralou contra a mesa, as mãos apoiadas ao lado de seu corpo, o peito largo a centímetros do dela. Sua condição, repetiu ele, a voz baixa e carregada de uma emoção crua que Elara raramente via. Não raiva pura, mas uma mistura de culpa e fome reprimida. Eu a ignorei por medo, Elara. Medo de que o laço nos destruísse como destruiu meu pai, mas vê-la nos braços de outro.
Isso me rasgou por dentro. Seus lábios roçaram a orelha dela, um toque fantasma que a fez arquear o corpo instintivamente, as coxas se apertando em uma onda de desejo que a maldição amplificava. Ela ergueu o queixo, os olhos verdes encontrando os dele. O desafio misturado à vulnerabilidade. Então por que me beijou nos jardins? Foi raiva ou algo mais? Eu sou sua prisioneira, Thorne. Uma rainha de nome só. Minha maldição me devora e você? Você poderia ser o único a me salvar se não fosse tão covarde. Suas mãos subiram ao peito dele, sentindo os músculos tensos sob a armadura, o coração batendo forte como o dela. O toque era elétrico, e Elara sentiu o laço da alma gêmea se tecer mais apertado, uma corda invisível que os puxava um para o outro, apesar da frieza dos anos passados. Thorne rosnou baixo, as presas se alongando ligeiramente enquanto ele a beijava. Não brutal como antes, mas profundo, explorador, como se provasse o veneno e o néctar de sua essência. Seus lábios se moviam com uma urgência controlada, a língua traçando a dela em uma dança que a fez gemer contra sua boca. As mãos dele deslizaram para sua cintura, apertando o veludo como se quisesse rasgá-lo, e Elara se entregou por um momento, as unhas cravando em seus ombros, o corpo se moldando ao dele em uma rendição febril. O desejo da maldição se fundia ao dele, criando uma chama que ameaçava consumir a câmara inteira. Mas o dever os separou. Um beta irrompeu pela porta, o rosto suado e os olhos alertas. Majestade, as patrulhas estão prontas, mas encontramos um espião nas masmorras. O guarda dos jardins confessou sob interrogatório. Ele foi subornado por alguém da corte do norte. Thorne se afastou de Elara com relutância, o peito arfando, os lábios ainda úmidos do beijo. Ele a olhou uma última vez, os olhos prometendo mais do que palavras, antes de se virar para o mapa. Traga Garrick para interrogatório. E Elara, fique nos aposentos reais. Isso não acabou. Ela assentiu, o corpo ainda vibrando com o toque dele, mas o medo agora se entrelaçava ao desejo. Enquanto saía da câmara, os corredores escuros do castelo pareciam mais opressivos, as sombras dançando como traidores à espreita. Elara tocou os lábios, sentindo o gosto de Thorne, e soube que o laço os unia de forma inescapável. Mas com o ataque se aproximando e as traições se revelando, seria o amor deles a força que salvava Lupória, ou a fraqueza que a derrubava. Nos aposentos reais, sozinha sob o luar filtrado pelas janelas em arco, ela sentiu a maldição rugir, faminta por mais, enquanto uivos distantes anunciavam a batalha que viria ao amanhecer. Os aposentos reais do castelo de Ebon Ridge eram um santuário de sombras e luxo austero, com tapeçarias tecidas com fios de prata representando caçadas ancestrais sob luas eternas. A lareira crepitava baixinho, lançando danças alaranjadas sobre as paredes de pedra cinzenta, mas o calor não alcançava o frio que se instalava no peito de Elara. Ela se sentou na beira da cama king size, coberta por peles de lobo cinzento, as mãos trêmulas entrelaçadas no colo, enquanto o luar filtrava pelas janelas em arco, pintando seu gown de veludo com listras prateadas. O beijo de Thorne ainda queimava em seus lábios, um fantasma vivo que avivava a maldição como um vento furioso em uma fogueira adormecida. Seu corpo traía-a novamente, o desejo subindo em ondas quentes que faziam sua pele formigar e o ventre se contrair em uma ânsia dolorosa. Por que agora? Sussurrou ela para o vazio, os olhos verdes fixos na porta de carvalho entalhada com runas lupinas. A maldição, herança de uma ancestral traída por um alfa ambicioso, transformava cada emoção em fome, e o toque de Thorne, pela primeira vez genuíno, havia aberto as comportas. Ela se levantou, caminhando até o espelho de prata polida, onde seu reflexo a encarava. Cabelos negros desgrenhados, bochechas coradas, lábios inchados. Você é uma rainha, não uma fera, murmurou, mas suas mãos deslizaram involuntariamente pelo corpete, buscando alívio no toque fugaz, que só aumentava o tormento. Lá fora, os uivos das patrulhas ecoavam pelos pátios,
misturando-se ao clangor de armas sendo afiadas e ao relincho de cavalos de batalha. O ataque dos renegados se aproximava como uma maré de trevas, e Elara sabia que Thorn estaria no coração da tempestade, seu alfa indomável, liderando a defesa de Lupória. Mas o medo por ele se entrelaçava ao desejo, criando um laço que aprendia como correntes invisíveis. Anos de casamento frio, de olhares evasivos e noites solitárias. E agora isso, um vislumbre de conexão que poderia salvá-la ou destruí-la. A porta se abriu com um rangido súbito e Thorn entrou, sua armadura de couro negro reluzindo sob a luz das velas, o manto real jogado sobre um ombro como uma capa de sombras. Seu rosto estava sujo de fuligem das preparações, os olhos cinzentos exaustos, mas ardentes, fixos nela como se ela fosse o único farol na escuridão. Elara, disse ele, a voz rouca de fadiga e algo mais profundo, fechando a porta atrás de si com um clique que ecoou como um juramento. Ele não se aproximou imediatamente, parando a uma distância segura, como se temesse o fogo que os unia. Ela se virou devagar, o coração martelando. Você deveria estar com suas tropas, Thorn. O amanhecer traz sangue, não conversas. Mas sua voz saiu suave, carregada de uma vulnerabilidade que a maldição não podia mascarar. Seus olhos percorreram o corpo dele, traçando as linhas duras dos músculos sob a armadura, o suor brilhando em sua testa, e o desejo a invadiu como uma onda, fazendo suas coxas se apertarem. Ele deu um passo à frente, os punhos cerrados ao lado do corpo. Eu precisava te ver, antes de tudo. Sua confissão era crua, sem a armadura de rei que ele usava na corte. Thorn estendeu a mão, hesitante, e tocou o rosto dela, o polegar roçando sua bochecha com uma gentileza que contrastava com sua força bruta. O espião confessou mais. Garrick subornou o guarda, usando rumores sobre você para semear discórdia. Ele quer o trono, Elara, e vê sua maldição como a chave para me derrubar. A raiva subiu nela, misturando-se ao calor que o toque dele acendia. Minha maldição? Ele a usa porque você me isolou, Thorn. Anos fingindo que eu não existo, como se eu fosse uma mancha em sua linhagem perfeita. Ela se aproximou, o corpo roçando o dele, sentindo o calor primal que emanava de sua pele. Seus seios arfaram contra o peito dele, e ela viu o tremor em seus olhos, o alfa invencível, vulnerável por ela. Mas agora você me beija como se eu fosse sua. O que mudou? O medo de me perder para as sombras? Thorn rosnou baixo, as presas se alongando enquanto ele a puxava para si, as mãos cravando em sua cintura com uma urgência possessiva. Tudo mudou quando te vi nos jardins. Eu neguei o laço por tanto tempo, temendo que ele me enfraquecesse como meu pai. Mas você é o fogo que me consome, Elara. Não uma fraqueza, mas minha força. Seus lábios capturaram os dela em um beijo faminto, não brutal, mas profundo, explorando com uma paixão que a fez gemer contra sua boca. A língua dele dançava com a dela, traçando caminhos de desejo que a maldição amplificava, enviando faíscas por todo o seu corpo. Elara se entregou, as mãos subindo para os cabelos dele, puxando-o mais perto enquanto suas unhas traçavam sua nuca. O beijo se intensificou, os corpos se moldando um ao outro, o veludo do gown roçando a armadura em um contraste sensual que a fazia arquear as costas. Ela sentiu a rigidez dele pressionando contra sua barriga, e o desejo a consumiu, as coxas se abrindo instintivamente quando ele a ergueu contra a parede, as peles da cama esquecidas. Thorn, sussurrou ela entre beijos, a voz rouca e suplicante, me tome, apague essa fome. Seja meu alfa de verdade. Ele hesitou por um segundo, os olhos escurecendo com uma mistura de amor e fúria. Você é minha rainha, Elara, minha alma gêmea, mesmo que o destino nos negasse. Suas mãos deslizaram para baixo, apertando suas nádegas através do tecido, puxando-a contra si em um ritmo que a fez ofegar. O beijo se tornou uma reivindicação, presas roçando sua pele sem ferir, enquanto o laço entre eles se fortalecia, tecendo fios invisíveis de redenção. O quarto girava em um vórtice de sensações, o cheiro dele, o gosto salgado de suor,
o som de respirações ofegantes misturando-se aos uivos distantes. Mas o dever os interrompeu mais uma vez. Um golpe urgente na porta ecoou e um beta gritou do outro lado. Majestade! Os renegados estão nas muralhas. Garrick fugiu com traidores. Ele leva reforços para o norte. Thorne se afastou, o peito arfando, os olhos ainda flamejantes de desejo não saciado. Ele beijou a testa dela rapidamente, um gesto terno em meio ao caos. Fique aqui, proteja-se. Voltarei por você, Elara, vivo ou em espírito, mas nosso laço nos une agora. Ela assentiu, o corpo ainda tremendo de anseio, enquanto ele saía correndo para a batalha. Sozinha novamente, Elara tocou os lábios, sentindo o eco do beijo como uma promessa. Mas os uivos se transformaram em rosnados ferozes, e o castelo tremeu com o impacto de corpos colidindo nas muralhas. Garrick havia escapado, e com ele o veneno da traição se espalhava. A maldição rugia em seu interior, mas agora misturada a uma força nova. O amor de Thorne, frágil, mas inquebrável. Enquanto o amanhecer sangrento se aproximava, Elara soube que sua jornada mal começara. Salvar o rei significava enfrentar as sombras dentro e fora de si, em uma dança de desejo e sobrevivência que definiria o destino de Lupória. O tremor do castelo reverberava através das pedras ancestrais como o rugido de uma matilha enfurecida ecoando nas veias de Lupória. Elara pressionou as palmas contra as janelas em arco dos aposentos reais, o vidro frio contrastando com o fogo que ainda ardia em sua pele. O luar do amanhecer nascente tingia o céu de um vermelho sangrento e abaixo, nos pátios e muralhas de Ebon Ridge, o caos se desenrolava em uma sinfonia de rosnados, clangor de garras contra metal e uivos de dor. Os renegados haviam escalado as defesas, sombras peludas irrompendo como uma praga das colinas sombrias, guiados pela traição de Garrick. Seu coração martelava, não só pelo medo da invasão, mas pela ausência de Thorne. O alfa que, pela primeira vez, a tocara como se ela fosse sua essência, não uma maldição. A maldição se agitava em seu interior como uma fera acorrentada, amplificando o anseio que o beijo dele havia despertado. Seu corpo doía com uma urgência febril, os seios pesados e o ventre contraído em ondas de calor que a faziam gemer baixinho. Thorne, sussurrou ela, os dedos traçando os lábios ainda inchados, sentindo o eco de sua língua possessiva, o roçar de presas que prometiam reivindicação total. Anos de solidão, de noites em que ele a evitara como uma praga. E agora isso, um laço que pulsava como sangue fresco, tecendo-os juntos, apesar das sombras que os separavam. Mas ficar ali trancada como uma relíquia era insuportável. Ela era a rainha de Lupória, não uma prisioneira de sua própria fome. Com determinação feroz, Elara arrancou o gown de veludo, trocando-o por uma túnica de couro negro e calças práticas, amarrando os cabelos em uma trança selvagem. Pegou uma adaga ritual de prata da arca ao lado da cama, sua lâmina gravada com runas que brilhavam sob a luz fraca das velas. O metal frio contra sua coxa era um lembrete. Ela não era só desejo, era sobrevivência. Deslizando para os corredores labirínticos, o ar carregado de fumaça e o cheiro metálico de sangue, a guiou até as escadarias que levavam às muralhas. Sombras dançavam nas tochas tremulantes, e ela ouviu os primeiros gritos. Betas da guarda real caindo sob as presas dos renegados, lealdades rompidas como ossos frágeis. Nas muralhas, o vento uivava como um lobo solitário, carregando o fedor de peles suadas e terra revirada. Elara se esgueirou entre os arqueiros, o coração apertado ao avistar Thorne no centro da fúria. Ele era uma visão primal, sem manto, a armadura rasgada em um ombro, liderando a carga com um rugido que abalava o ar. Seus olhos cinzentos flamejavam enquanto ele derrubava um renegado com um golpe de garra, o sangue espirrando como chuva escarlate. Mas os traidores eram muitos, infiltrados como veneno, e Elara viu Garrick entre eles, não fugindo, mas comandando das sombras de uma torre adjacente, seu riso gutural cortando o caos como uma lâmina. Um beta renegado a avistou, seus olhos amarelos brilhando com malícia ao reconhecê-la. A rainha ninfomaníaca,
rosnou ele, avançando com presas à mostra, o cheiro de traição emanando de sua pelagem. Garrick disse que você é a fraqueza do rei. Vamos ver se sua fome a salva agora. Elara ergueu a adaga, o corpo tremendo não de medo, mas da maldição que transformava o pavor em uma fúria ardente. Ela se moveu como uma sombra, a lâmina cortando o ar e cravando-se na garganta do atacante antes que ele a tocasse. O sangue quente salpicou sua túnica, e o desejo se misturou ao triunfo, uma onda que a fez ofegar, as coxas se contraindo em uma traição sensual que a enfurecia. Thorne a viu então, no meio do turbilhão, e seu rugido de fúria ecoou mais alto que a batalha. Ele abriu caminho até ela, derrubando 2 inimigos com garras estendidas, o peito arfando sob a armadura suja de sangue e suor. Elara, o que faz aqui? Eu disse para ficar. Seus olhos a devoravam, uma mistura de raiva e alívio possessivo. Mas o toque que ele deu em seu braço era fogo puro, enviando faíscas por sua espinha. Ela o encarou, os seios subindo e descendo com respirações rápidas, o cheiro dele, suor primal, sangue e terra, avivando a maldição como um chamado selvagem. Eu não sou sua prisioneira, Thorne. Essa traição é contra nós dois. Garrick me usa como arma porque sabe que você me negou. Suas palavras saíram roucas, carregadas de emoção crua, e ela pressionou o corpo contra o dele por um instante, sentindo a rigidez de sua excitação mesmo no caos, um eco do beijo nos aposentos. O laço pulsava entre eles, invisível mas inescapável, tecendo desejo em meio à morte. Ele rosnou, as presas roçando sua orelha enquanto a protegia com o corpo, bloqueando um golpe de um renegado que se aproximava. Você é minha rainha, não uma guerreira de muralhas. Mas, maldita seja, sua coragem me enlouquece. Seus lábios capturaram os dela em um beijo breve, feroz. Um choque de línguas e dentes que a fez arquear contra ele. O mundo da batalha se dissolvendo em calor úmido e urgente. As mãos dele apertaram sua cintura, puxando-a para mais perto, e Elara gemeu baixinho. As unhas cravando em suas costas através da armadura, o desejo da maldição se fundindo ao dele em uma promessa de reivindicação total. Mas Garrick gritou do alto da torre, sua voz ecoando como um desafio. Vejam o alfa fraco, beijando sua puta amaldiçoada enquanto Lupória cai. O trono é meu! Ele saltou para a muralha, liderando uma onda de traidores que cercou o par real. Thorne se afastou do beijo com relutância, os olhos escurecendo com fúria assassina. Proteja meu flanco, Elara. Juntos, acabamos com isso. Eles lutaram lado a lado, movimentos sincronizados como uma matilha unida. Ela com a adaga veloz, ele com garras letais. O laço os fortalecendo, transformando fraqueza em fúria compartilhada. Um renegado acertou Thorne no ombro, rasgando a armadura e derramando sangue que cheirava a ferro e essência lupina. Elara gritou, o pavor se convertendo em uma onda de desejo protetor que a impulsionou a cravar a lâmina no atacante. Ela se ajoelhou ao lado dele, pressionando a mão ferida contra o peito, sentindo seu coração bater forte. Não caia agora, meu alfa. Eu preciso de você. De nós. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, misturando-se ao suor, e Thorne a puxou para baixo, beijando-a com uma paixão desesperada, os lábios salgados de sangue e lágrimas. Você é minha salvação, Elara. O laço nos une. Sinta-o. Sua voz era um sussurro rouco, as mãos explorando sua curva sob a túnica, um toque que prometia redenção em meio ao inferno. Mas Garrick se aproximava, espada em punho, e o círculo de traidores se fechava. O castelo tremia com o peso da batalha, uivos de lealdade respondendo aos rosnados inimigos. Elara se ergueu, a maldição rugindo como uma aliada agora, o desejo por Thorne se transformando em força invencível. Eles enfrentariam o traidor juntos, mas no fundo de sua alma, ela soube que a verdadeira batalha era interna. O laço os salvaria, ou a fome de ambos os consumiria nas chamas de Lupória. Enquanto Garrick avançava, os olhos dele brilhando com ódio, o amanhecer sangrento revelava o custo da traição e o nascimento de um amor proibido que poderia reescrever o destino do reino. O sol nascente de Lupória
derramava um brilho carmesim sobre as muralhas de Ebon Ridge, transformando o campo de batalha em um tapete de sangue e peles rasgadas. O ar estava espesso com o fedor de suor lupino, terra revirada e o ferro acre de feridas abertas, enquanto os uivos dos renegados se entrelaçavam aos rosnados ferozes da guarda real. Elara se erguia ao lado de Thorn, a adaga em punho pingando escarlate, o corpo vibrando com uma fúria que a maldição convertia em força primal. Seu alfa sangrava do ombro, o corte profundo expondo músculo e tendão, mas seus olhos cinzentos ardiam com uma determinação inabalável, fixos nela como se ela fosse a âncora em meio ao vendaval. Garrick avançava pela muralha estreita, sua silhueta alta e marcada por cicatrizes, destacando-se contra o céu inflamado, uma espada curva reluzindo em sua garra. Atrás dele, uma dezena de traidores formava uma cunha letal, presas à mostra, e olhos amarelos flamejantes de ambição. Vejam o rei fraco, trovejou ele, a voz ecoando como um desafio ancestral carregada de veneno. Sua rainha amaldiçoada o arrasta para o abismo. Rendam-se e pouparei as pelagens fiéis. Lupória precisa de um alfa verdadeiro, não de um tolo cativado por luxúria. Thorn rosnou, o som reverberando em seu peito como um trovão, ignorando a dor que latejava em seu ferimento. Ele se posicionou à frente de Elara, o corpo tenso como uma corda de arco, mas estendeu a mão para trás, entrelaçando os dedos aos dela em um aperto que pulsava com o laço da alma gêmea. O toque era elétrico, enviando uma onda de calor por sua espinha, misturando o cheiro de sangue ao perfume primal dele, madeira queimada e terra selvagem. Você fala de fraqueza, Garrick, rebateu Thorn, a voz rouca e carregada de fúria possessiva. Sua traição é o verdadeiro veneno. Elara não é maldição. Ela é o fogo que queima traidores como você. Elara sentiu o laço se fortalecer, como raízes antigas se entrelaçando sob a terra de Lupória. A maldição que outrora a devorava em solidão, agora se curvava ao toque dele, transformando fome em poder compartilhado. Seu ventre se contraiu em uma ânsia ardente, os seios arfando contra a túnica de couro apertada, mas ela canalizou o desejo em fúria, os olhos verdes faiscando como esmeraldas sob a lua. Ele tem razão, Garrick, sibilou ela, a voz sensual e afiada como uma garra, avançando ao lado de Thorn. Você me usa como arma porque teme o que eu desperto nele, mas agora eu desperto a matilha inteira. Os traidores atacaram em uma onda, garras cortando o ar e presas buscando carne. Thorn e Elara se moveram como uma unidade, o laço guiando seus passos em uma dança mortal. Ele derrubou o primeiro com um golpe de garra que rasgou o pescoço do inimigo. O sangue espirrando quente sobre o braço de Elara, que por sua vez cravou a adaga no flanco de outro, torcendo a lâmina com uma precisão nascida da urgência que os unia. O corpo dela roçava o dele a cada movimento, faíscas de desejo saltando como chamas, tornando cada golpe mais feroz. Ela ofegava, não só pelo esforço, mas pelo calor que subia por suas coxas, o eco do beijo anterior pulsando como um segundo coração. Garrick isolou-se, saltando sobre os corpos caídos para enfrentá-los diretamente. Sua espada desceu em um arco mortal, mirando o ombro ferido de Thorn, mas Elara se interpôs, bloqueando o golpe com a adaga em um clangor que vibrou em seus ossos. O impacto a jogou para trás, contra o peito de Thorn, e ela sentiu a rigidez dele pressionando suas costas, um lembrete visceral do desejo que os consumia mesmo na morte. Você não a toca, rugiu Thorn, empurrando-a para o lado e investindo contra Garrick com uma fúria alfabética. Suas garras colidiram com a espada, faíscas voando enquanto ele cravava as presas no braço do traidor, arrancando um grito gutural. Elara se recuperou, circulando pelo flanco, a maldição rugindo em suas veias como uma aliada. Ela viu a abertura, o desequilíbrio de Garrick, e saltou, a adaga traçando um arco que cortou sua perna, derrubando-o de joelhos. O traidor uivou, os olhos arregalados de incredulidade. Impossível! A ninfomaníaca lutando como uma loba verdadeira? Thorn aproveitou, pressionando a garra contra a garganta dele, o sangue pingando no piso de pedra.
Ela é mais que isso, é minha rainha, e você? Acaba aqui. Com um movimento final, Thorne rasgou a jugular de Garrick, o corpo do traidor convulsionando antes de cair imóvel, os olhos vidrados no amanhecer. Os renegados restantes, vendo seu líder cair, recuaram em debandada, uivos de derrota ecoando pelas colinas. A guarda real avançou, selando a vitória com rosnados triunfantes, mas Thorne ignorou o caos, virando-se para Elara. Seu ferimento sangrava profusamente, mas ele a puxou para si, os braços envolvendo sua cintura com uma urgência que a fez arquear contra ele. Elara, murmurou ele, a voz rouca de exaustão e paixão, os lábios roçando sua testa suada. O laço pulsava entre eles, forte como as muralhas de Ebon Ridge, dissipando as sombras da maldição. Ela ergueu o rosto, os olhos encontrando os dele, e o beijo veio como uma reivindicação, profundo, faminto, línguas dançando em um ritmo que apagava anos de frieza. Suas mãos exploraram o corpo dele, traçando o corte no ombro com toques gentis que se tornavam sensuais, os dedos deslizando sob a armadura rasgada para sentir a pele quente e marcada. O desejo da maldição se fundia ao dele, uma chama controlada agora, prometendo plenitude em vez de tormento. Thorne a ergueu nos braços, ignorando a dor, carregando-a para longe da batalha, de volta aos aposentos reais enquanto a matilha celebrava a vitória. No quarto, sob o sol filtrado pelas janelas, ele a deitou nas peles macias, despindo a túnica dela com mãos trêmulas de reverência. Você me salvou, minha rainha, sussurrou, os lábios traçando um caminho de beijos por seu pescoço, descendo aos seios que arfavam sob seu toque. Elara gemeu, as unhas cravando em suas costas, guiando-o para si em uma união que selava o laço. Seus corpos se moveram em uníssono, ritmados e urgentes, o prazer explodindo como uma lua cheia, apagando a maldição em ondas de êxtase compartilhado. Quando o clímax os consumiu, Elara sentiu a fome se dissolver, transformada em amor profundo, leal. Thorne a envolveu, o ferimento esquecido no calor da conexão. Nosso laço é a força de Luporia agora, murmurou ele, beijando sua têmpora. Ela sorriu, os olhos verdes serenos pela primeira vez, o corpo saciado ao lado do alfa que a reivindicara verdadeiramente. Nas terras de Lupória, sob o céu limpo do amanhecer, o reino renascia, unido não por medo, mas por um amor proibido que desafiara traições e sombras, forjando um legado eterno de desejo e redenção.